Amados irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma vez, nós estamos reunidos em nome do Senhor para estudarmos os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. E, especialmente, hoje eu quero convidá-los a uma reflexão a respeito da fé. Eu vou fazer a pergunta, mas vocês vão responder para vocês mesmos. Vocês têm fé? Nós temos fé? Na verdade, o que é fé? Algumas pessoas acreditam que fé é crer. Mas, quando nós nos debruçamos neste estudo, nós vamos descobrindo que fé é confiança. Muitas vezes nós alegamos que temos fé em Deus. Então, diante de algum problema, dependendo da maneira como nós reagimos, nós percebemos se temos ou não fé. Porque se fé pressupõe confiança, então, quando nós passamos por alguma dificuldade, como nós nos sentimos? Porque quem realmente tem confiança em Deus e confiança em si mesmo, diante dos problemas, das dificuldades, sejam elas quais forem, as de natureza física ou as de natureza moral, em hipótese alguma, vai perder esta confiança em Deus que nós chamamos de fé. Mas a fé, ela não pode ser improvisada. A fé, ela não vai surgir a partir do momento que nós falamos assim, a partir de agora, eu sou uma pessoa de fé. Não. Você pode até dizer isso para você como uma proposta afirmativa de que você quer ser uma pessoa de fé, uma mulher de fé, um homem de fé. Mas a fé, é bom que se ressalte que ela é construída. Você vai construindo a fé, o que quer dizer a confiança que você vai depositando na providência divina, que a ação de Deus em nossa vida, ela vai crescendo. Por isso que Jesus nos ensinou a respeito do grão de mostarda. Disse o Senhor em um dos seus ensinamentos, que nós podemos dizer que é uma das pérolas do Evangelho. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Este ensinamento de Jesus nós poderemos conferir nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Muito bem. A semente de mostarda é muito pequena. Quem já teve a oportunidade de ver, percebeu que o grão de mostarda é do tamanho de um grãozinho de arroz. Mas é uma árvore tão alta, depois que essa semente germina e se desenvolve, que os pássaros do céu fazem ninhos em seus galhos. Então, o que é muito interessante, chega a ser fascinante, é que uma semente pequenina, ela pode se desenvolver. Ela pode crescer de tal forma que ela fica robusta, grande. Então a fé, semelhante ao grão de mostarda,
ela começa pequenina, mas vai se desenvolvendo. E nós aprendemos no Espiritismo que esta confiança, ela num crescendo, também vai se manifestando em nossa vida. Quando nós analisamos as nossas reações, aquilo que nós sentimos diante das nossas provas, nós percebemos se nós estamos ou não com a nossa fé em desenvolvimento. O que são as provações? As provações são os testes, são os acontecimentos na nossa vida que muitas vezes nos mostram as nossas conquistas. Ora, se eu perguntar a vocês, quem aqui, e é lógico, não precisa responder, quem aqui confia que a espiritualidade está presente na nossa reunião? Quem confia que a espiritualidade maior está participando da nossa reunião, tem fé. Existem pessoas que dizem assim: eu não acredito, eu não confio, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ora, esse ditado demonstra que a pessoa não está compreendendo bem. Porque muitas vezes nós fazemos preces e o Senhor nos responde e nós não percebemos as suas respostas, como Ele nos respondeu. E a este respeito, no livro Jesus no Lar, nós temos um ensinamento muito interessante a respeito das respostas de Deus. Deus responde às nossas preces sempre, mas nem todas as vezes nós percebemos como Ele respondeu. E certa feita, Jesus, reunido com seus discípulos, um deles, Bartolomeu, comentou com Jesus a respeito das respostas do Senhor às nossas orações. Então, resumidamente, aqui, de uma forma muito singela, nós iremos comentar o que Jesus falou a respeito das respostas de Deus. Disse o amado Mestre que um homem que era um devoto das verdades celestes se dispôs a ir levar os ensinamentos do Senhor a outras regiões. Acompanhado de um cão, ele fez uma prece rogando ao Senhor proteção e saiu estrada afora. A noite chegou e na escuridão, solitário, acompanhado pelo cão, ambos estavam cansados. Ele viu uma cova à beira da estrada, um buraco, e procurou acomodar-se naquela cova para descansar, porque a noite estava muito escura. Mas, a hora que ele estava se preparando para deitar-se, uma nuvem de moscas vorazes o expulsaram daquele lugar. Sem outra opção, ele continuou a sua caminhada. Mais à frente, ele deparou-se com uma ponte e, além dela, uma terra que ainda na penumbra da noite ele podia perceber ser branca. E com aquela intenção de atravessar a ponte, ele se preparando para alcançar o outro lugar, a ponte roeu e caiu. Então ele teve que desviar o seu caminho.
Depois de caminhar por um tempo, ele viu uma árvore robusta e pensou: vou passar a noite ali, no tronco acolhedor daquela árvore. Mas um vento repentino fez com que a árvore caísse. E ali, sem abrigo, ele continuou a sua jornada. De repente ele viu um casebre, e lá do casebre surgiu uma lâmpada, uma luz, uma claridade. E ele foi até lá, bateu na porta, e um homem muito mal educado disse que não, que ali, aquela hora, eles não podiam abrigar nenhum viajante. Por mais que este senhor, portador da palavra celeste, insistisse, o homem rude não abriu a porta para acomodá-lo. Então ele, sem escolha, procurou um lugar qualquer para passar a noite. E como a chuva estava se formando, os trovões, o cachorro se assustou, correu para um lugar bem distante e o velhinho ficou ali, sozinho. De madrugada ele escutou uns gritos, palavrões, mas continuou no lugar que ele estava. Ao amanhecer, algumas pessoas que estavam passando por ali disseram-lhe que ladrões foram até aquela cabana e mataram os moradores. Aí, a hora que ele ficou sabendo daquele fato, lembrou-se que Deus o livrara dos malfeitores, porque ele havia pedido ao Senhor que o protegesse de todo o mal. Então, ele ali agradeceu a proteção divina e foi informado também por uma das pessoas que ali estavam que aonde ele queria ir, ele estava num caminho oposto, que ele deveria refazer a sua caminhada. Então ele começou a voltar atrás. E voltando, deparou-se com aquela árvore que havia caído. E um rapaz que estava próximo disse-lhe que aquela árvore servia de abrigo para lobos. Mais uma vez, ele agradeceu que o Senhor o livrou ao permitir que a árvore caísse com uma rajada de vento, que ele se abrigasse e fosse vítima dos lobos. Agradecido ao Senhor, continuou o seu caminho de volta para refazê-lo, porque ele estava caminhando para uma direção oposta àquela que ele queria inicialmente. Quando chegou perto daquela terra branca, ele viu que se tratava de um pântano. E um homem que estava andando por perto informou-lhe que vários viajantes imprevidentes perderam suas vidas ali. Lembram-se que a ponte caíra antes dele atravessar? Agradecido a Deus, ele continuou a sua caminhada de retorno para refazer o seu caminho, onde ele iria levar os ensinamentos do Senhor. Até que ele, aproximando-se daquela cova, lembram-se daquele buraco próximo à estrada, onde ele iria se acomodar com o seu cão? Muito bem, ali ele viu tratar-se de um ninho de serpentes. Agradeceu ao Senhor a proteção que recebera, porque até então, quando ele chegou naquela cabana, que aquele homem rude não quis abrigá-lo, ele pensou que o Senhor o abandonara, e ele foi dormir ao relento.
pensando que Deus não o atendera, mas na verdade Deus o poupara, Deus o protegera todo aquele tempo, não permitindo que ele se abrigasse naquela cova que tinha serpentes, não atravessasse a ponte porque poderia perecer naquele pântano. Aquela árvore abrigava lobos. Aquela cabana foi vítima de salteadores, a família que ali residia. Então o Senhor o livrara de todos os perigos. O Divino Mestre Jesus, contando essa história, arrematou dizendo que Deus sempre responde às nossas preces, mas nós precisamos ter discernimento para entendermos as suas respostas. Então, às vezes, nós rogamos ao Senhor que nos auxilie, e o Senhor nos manda esta ajuda, este auxílio, através de um amigo, de um familiar, de uma pessoa desconhecida, de uma obra que nós estamos lendo, de um livro, de um acontecimento, e às vezes até mesmo uma criança pode falar conosco como uma resposta de Deus para nós. Certa feita, todos nós nos desequilibramos, ainda trazemos conosco qualidades inferiores, que as pessoas dizem imperfeições. Então nós trazemos as nossas imperfeições, porque somos criaturas que, através das experiências ao longo do tempo, nós vamos nos aperfeiçoando. E o modelo de perfeição é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que no momento, conversando com algumas pessoas da minha família, eu tive a infelicidade de falar que alguém iria para o inferno. E o meu sobrinho, uma criança, deveria ter uns 7 anos de idade, disse-me: "Oh, mas o senhor não é espírita? Como é que pode estar mandando os outros para o inferno?" Aí eu fiquei azul, bege, roxo, vermelho. Eu não sabia o que dizer. "Ah, meu filho, o tio está brincando. O tio está brincando. Não vai para o inferno, não. O inferno não existe." Mas eu pensei, meu Deus, temos que vigiar a nossa língua. Porque quando nós falamos, na verdade, nós estamos externando, verbalizando aquilo que vai em nossos corações. A boca fala aquilo que está cheio o coração. E quando nós temos fé robusta, forte, verdadeira, ainda que nós passemos por grandes dificuldades, o Senhor não nos desampara. Nosso amado Mestre Jesus, lá na cruz, o único dos discípulos que permaneceu próximo a ele foi João, que estava ao lado da mãe de Jesus, Maria. Os demais debandaram. Judas se matara, se enforcara de arrependimento. Mas Jesus ali, além do discípulo amado e de Mãe Santíssima, ele estava com Deus. Ele estava com Deus. Deus não se afastou um segundo de Jesus. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, Deus está conosco. Então, amados, nós não podemos ainda vermos Deus, porque nós não temos pureza o suficiente. Mas assim como o ar existe, assim como temos certeza
de que nós estamos respirando o ar é invisível, mas ele está aqui, Deus também está presente em nossas vidas. Não duvidemos disso. Então, às vezes, nós fazemos preces e queremos que Deus responda na hora. Deus está sempre respondendo, mas Ele responde na hora certa. Devemos fazer silêncio interior para ouvirmos a resposta de Deus. E a resposta dele vem de várias maneiras. Então, amados, é muito importante que nós trabalhemos esta fé, esta confiança em Deus. Ela vai se desenvolvendo. Eu já comentei com vocês, numa outra oportunidade, que eu tive há mais de um ano um problema de saúde e fiquei com muita dificuldade de respirar, quase uma hora com dificuldade para respirar. E naquele momento eu comecei a fazer preces e a me entregar a Deus, de verdade, porque eu acreditava que eu iria desencarnar naquele dia. Era por volta de 11h30 da noite. Eu estava indo para o pronto-socorro com o meu irmão. E eu pensei, não, eu vou desencarnar. Eu já estava prestes a passar pela senha do meu cartão do banco, para tomar as providências, né? E já falei o nome da pessoa que era para tomar a providência do velório. Eu já pensei em tudo. Até no paletó, no terno que eu ia usar. Já pensei em tudo. Porque eu estava pensando que meu pé já estava na cova, pelo menos um pé. O outro não estava não. O outro não, eu ainda estava descendo a cova. Porque não queria ir. Né? Porque é aquele tal do defunto teimoso, sabe que vai, mas não quer ir. E aí, lá no pronto-socorro, eu pensando que eu estava morrendo, me atenderam rápido, e a enfermeira numa calma danada, e eu falando assim, será que ela não está vendo que eu estou morrendo? E ela calma daquele jeito, colocando um aparelhinho para aferir a pressão, e eu morrendo na frente dela, pensei, mas ela não está vendo que eu estou morrendo? Calma desse jeito, eu vou morrer com essa mulher calma desse jeito na minha frente? Mas é porque era uma falta de ar, né, que tinha uma causa, ela deve ter percebido algo, porque aparentemente eu não estava sentindo nada no serviço. E aí depois, mais ou menos de uns 60 minutos, eu fui melhorando, passou. E, na verdade, segundo o médico, era uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade, olha só. Olha só, crise de ansiedade. Então, se alguém me perguntar assim, mas você fez preces antes? Fiz preces, mas a minha fé não foi tão robusta assim. A minha fé não foi uma fé tão forte assim, né? Mas por outro lado, é algo que nós devemos trabalhar, porque a ansiedade faz parte da nossa natureza. Todos nós temos um pouco de ansiedade, a ansiedade faz parte, até mesmo da preservação da espécie. É algo natural, mas nós devemos controlar e não nos perturbar diante destes sentimentos. Então, eu volto a fazer a primeira pergunta, repetindo: temos fé? Qual é o tamanho da nossa fé? A nossa fé é do tamanho do grão de mostarda? Porque se ela for do tamanho do grão de mostarda, nós poderemos fazer muito. Imagine essa fé maior. Então, estamos passando por dificuldades? Sim. Estamos doentes? Às vezes nós ficamos doentes, vamos ao médico, descobrimos lá uma doença crônica e temos que tomar um remédio pelo resto da vida. Ora, as doenças fazem parte da natureza. As doenças fazem parte do nosso processo evolutivo. Às vezes nós conhecemos pessoas que parece que não têm problemas algum.
Pessoas assim, nossa, mas que vida! Tem gente que gostaria de ter a vida do outro. Gostaria de ter a vida do outro, como se o outro vivesse num paraíso na terra. Mas nós não sabemos o que o outro traz dentro dele. Nós não sabemos dos seus conflitos internos, das suas dificuldades íntimas. Nós não sabemos. Então, a fé, que é essa confiança que nós devemos depositar em Deus, ela vai crescendo a partir do momento em que nós temos consciência de que o nosso processo evolutivo exige que nós façamos um esforço para nos transformarmos moralmente. Por quê? Conhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências e se transformar moralmente. Então, nós temos que ter coragem para olharmos dentro de nós e percebermos a taxa de orgulho que trazemos conosco. Como é que eu vou perceber que eu sou orgulhoso? Quando eu acho que eu sou melhor do que os outros. Quando eu acho que aquilo que aconteceu com o outro não deve acontecer comigo. O orgulhoso, ele se acha a última bolacha do pacote. O egoísta é aquele que não gosta de ser alguém que divida aquilo que tem. O egoísta só quer para si. Isto é meu e não vou compartilhar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é assim? Orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade. Nós devemos perceber que nós podemos doar algo para alguém. Se nós não temos recursos materiais, se nós não temos dinheiro, se nós não temos um bem material para que possa ser compartilhado, nós podemos ouvir quem está sofrendo. Nós podemos fazer preces por alguém. Nós podemos levar uma palavra amiga. Nós podemos de alguma forma compartilhar com o outro aquilo que trazemos em nós. A nossa fé, ela deve ser uma fé raciocinada. O que é fé raciocinada? O que nós estamos fazendo aqui é um ato de fé. Nós confiamos em Jesus, aqui estamos para aprender com Ele, e essas atividades fazem parte do trabalho com Jesus. Eu tenho certeza absoluta que Jesus está aqui agora, no meio de nós, entre nós, porque Ele disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem em nome dEle, Ele estaria entre elas. Então, quem aqui estiver duvidando que Jesus está conosco, trabalhe a sua fé, trabalhe esta confiança na providência divina. Jesus está conosco. Ele zela por nós. Ele cuida de nós. Ele nunca nos desampara. E por maiores que forem as nossas dificuldades, confiemos nele, porque nós iremos superar. Todos os nossos problemas passarão. As doenças passarão, as vidas que nós tivemos difíceis no passado, passaram. Olha aí, o verbo passar, passaram. Tudo passa, menos o amor de Deus.